Olá, bem-vindo ao meu canal. Vamos agora falar de uma leitura que eu demorei muito tempo para ler, mas finalmente terminei, que foi o nosso Ana Karenina aqui do Tolstói. Levou aí mais de um ano para ler, né? Comecei a ler, depois tive que parar para fazer estudos, que durante o ano de 2022 aqui consumiu boa parte do meu tempo, mas de repente peguei para ler de novo, e depois que eu peguei para ler, embalei e fui até o final. E assim, eu não sou grande conhecedor de autores russos, né? Eu tenho aqui o Tolstói na minha coleção, tenho o livro do Dostoiévski aqui também. E o primeiro livro do Tolstói que eu li foi A Morte do Ivan Ilitch, que tinha saído numa coleção da Folha de São Paulo. Foi o primeiro contato que eu li, foi um livro curtinho, inclusive, não sei se eu dá ali para colocar na pilha de releitura mais para frente. E gostei, né? Aí eu decidi encarar agora, de fato, o Ana Karenina, né? Pretendo ler outras coisas dele também. Outro livro que está no meu radar, que eu quero ler logo de imediato, é Ressurreição, que tem um tema interessante. E o canal do Cristian Assunção, para o ano que vem, deve fazer uma leitura conjunta do Guerra e Paz. Também já é mais um aí, um incentivo a mais, porque Guerra e Paz, haja fôlego para aquele livro. E haja fôlego para esse também, né? E assim, depois de tanto tempo lendo, refletindo um pouco sobre essa obra, eu fiquei pensando, o que falar de Ana Karenina? Porque assim, tem muitos vídeos aqui pelo YouTube, matérias afora, que é um livro batido praticamente, né? E eu acho impossível, ou é quase improvável, que alguém não conheça a história por trás desse livro aqui, né? Pelo menos a galera que né, frequenta as comunidades aqui do Booktube, algo do tipo. E eu fiquei pensando, cara, porque assim, é uma história muito conhecida, né? A única coisa que eu posso acrescentar nessa roda toda são as minhas impressões de leitura. Aqui a gente vai conhecer quem? Ana Karenina, essa mulher linda, essa mulher bonita. Ela é casada com um homem mais velho, né? O Alexei. E ela, no começo da história, ela tá indo pra casa do irmão dela. E esse irmão dela, o Oblonsky, tinha brigado com a esposa. Por quê? A esposa descobriu que Oblonsky tinha traído ela com a governanta ali da casa. E ela achou através do quê? De uma carta, né? E ela tá indo lá para conversar com a sua cunhada, ó, vou colocar uns panos quentes ali, porque a cunhada tava querendo ir embora, levar a filha junto e tal. Então ela vai pra, pra casa do irmão para tentar colocar uns panos quentes ali. E o Oblonsky é um cara já, assim, pelo que os primeiros comentários, né, dele, idas e vindas dele, é um cara, um bom vivão praticamente. Logo ali na página 29, né, ele comenta, o autor vai jogando aqui uns questionamentos da parte dele, do Oblonsky, né. Stepan Arkadich, o Oblonsky, era um homem sincero consigo mesmo. Não podia se enganar e convencer-se de que se arrependia da sua conduta, no caso da traição. Mais para baixo ele coloca: arrependia-se de não ter sabido escolher melhor sua esposa, porém, todo o peso de sua situação, e tinha pena da esposa, dos filhos e de si. E mais embaixo conclui: parecia-lhe que até ela, uma mulher extenuada, envelhecida, já que estava feia e não se destacava em nada, uma mulher simples, apenas uma boa mãe de família, devesse, por um sentido de justiça, ser condescendente. Ocorreu, porém, exatamente o contrário. Ele estava pensando que a mulher feia era uma boa mãe de família, e aí ela tinha que ser ali, né, pelo menos ali tentar fazer o quê? Entender os motivos dele de fazer o que ele fazia, né? E aí o que acontece? A gente já percebe aí que a mulher dele é uma mulher que ela aceita, digamos assim, aceita tudo para manter uma boa imagem, um bom casamento, né? Porque isso não acontece na vida de Ana Karenina, por exemplo. Ela, nessa vinda dela para casa do irmão, no trem que ela está vindo, ela conhece a mãe e o próprio Vronsky, que é o grande ali chamariz da vida dela. E aí o que acontece? Para tentar vai ter um baile ali naquela região. E o baile, ela é convidada para ir, tá? A cunhada, gente, eu vou falar um monte de gente aqui, vamos tentar, né, pescar aqui. A cunhada do Oblonsky,
né, ela tá lá também, ela é chamada Kitty, ela é toda bonitinha, ela é chamada até de princesa, e ela chama, né, a Ana para ir para esse baile. E quem também vai participar desse baile é um colega do próprio Blonsky, né, que é o Liovin. É um dos personagens mais interessantes, que inclusive tem um quê de Tolstói ali no Liovin. E aqui no prefácio dessa edição, o Thomas Mann, né, que é escrito tem um prefácio dele aqui, ele vai se debruçar um pouquinho sobre a questão do Liovin, mas depois eu comento. O Liovin também está indo para esse baile, então assim, vai muita gente ali da sociedade. E aí acontece o quê? A Kitty, ela vê o Vronsky e ela fica, não digo apaixonada, mas ela tem os seus certos desejos pelo Vronsky. É um bom vivão, né, um cara bonitão, e ela querendo, né, fica afim dele. Porém, esse Liovin também fica afim da Kitty. E aí ele vai conversar com a Kitty. E a Kitty, não, né, dá um não nele ali, fala que não está interessada nele. Os olhares da Kitty é para outro cara, o Vronsky, né? Só que aí o que acontece? O Vronsky vai dançar com quem? Com a Ana. Né? A Ana tá lá simplesona, mas ela é muito bonita, vai chamar atenção. E ele vai lá, chama ela para dançar. E aí tem lá a cena de dança dos dois, uma cena que é bem esquisita, que vai chamar a atenção de muito, porque é uma cena muito sensual. E aí, beleza. O Vronsky e a Ana começam a nutrir ali uma relação. E como eu falei, gente, para quem não conhece essa história, eu não sei se isso vai ser spoiler, mas acho que boa parte já conhece, tá? A Ana e o Vronsky vão ter uma relação, né? A Ana vai trair o marido dela, o Alexei. Porque acontece, o marido dela é um homem mais velho, é um homem que vive para o casamento, vive para o emprego, principalmente eles têm um filho também. E assim, ele já tem uma outra visão de mundo, né? Tanto que a Ana está estagnada no casamento, ela não tem mais aquele ardor da paixão, né? Ela está parada, não vê sinais, não vê chamego, não vê afetividade na relação. E com essa dança, o aparecimento do Vronsky despertou aquela paixão tão efervescente ali, a ponto do quê? Dela ter essa relação, né, de traição com o Vronsky. Mais pra frente, o Liovin vai conversar, né? Tá lá, depois que levou um fora da Kitty, vai conversando com o Oblonsky. Toda hora que ele vai conversar com o Oblonsky, ele dá ali um jeitinho de perguntar sobre a Kitty e tal. Até que o momento ele consegue sim ter ali a se redimir, né? E a Kitty também entender que, o Liovin tá ali, é um cara interessante, tá afim realmente de você, já que ela tinha sido esnobada pelo Vronsky. O Vronsky preferiu a Ana. E aí os dois resolvem fazer o quê? Se casar. E é uma cena bonitinha dos dois, né? Quando eles estão ali conversando, estão fazendo um joguinho ali, ele vai jogando umas indiretinhas ali pra ela e eles decidem se casar. E aí a gente tem uma questão dessa história que é bem interessante. Essa história lida muito com os contrastes, né? Por exemplo, a gente vê a derrocada do casamento da Ana com o Alexei, porque ele descobre que ela está traindo ele. E é uma situação muito penosa, porque ele tenta entender até mesmo a questão do próprio ciúme. Aqui na página 171, a gente vai ter um pouquinho das reminiscências do próprio Alexei, né? Ó. Alexei não era ciumento. O ciúme, de acordo com sua crença, ofende a esposa e a esposa deve merecer confiança. Mais para frente ele coloca: Alexei estava face a face com a vida, diante da possibilidade de sua esposa amar um outro. Isso lhe parecia bastante incoerente e incompreensível, pois era a vida em si. Toda a sua vida, Alexei passara e atuara nas esferas do serviço, que tinha a ver com os reflexos da vida. E cada vez que batia de frente com a vida em si, ela se esquivava dele. Agora experimentava uma sensação similar à de uma pessoa que cruzava tranquilamente um precipício em uma ponte e de repente via que a ponte estava quebrada. E lá embaixo havia um abismo. O abismo era a vida em si, a ponte, a vida artificial que Alexei levava. Pela primeira vez, viera-lhe a questão de possibilidade de sua mulher amar um outro, e ele se aterrorizava com isso. E aí tudo começa ali a ruir na vida do casal, né? Porque até certo ponto ele não queria dar ali a questão do divórcio para Ana, né?
E a Ana vai ali enfrentar tudo, a sociedade toda, e vai ter lá a sua vida com o Vronsky. Só que o que acontece? Como eu falei, a questão da efervescência dessa paixão, uma hora pode ruir. E do meio para o final a gente vai acompanhando como a Ana vai enfrentando, como o Vronsky vai também enfrentar essa questão. E também o olhar do casamento, a questão do perdão e essa própria visão que o Alexei tem da vida, que abalou a vida dele, ele vai tomar uma decisão mais para frente, quando a Ana fica doente em um certo momento, ele vai tomar uma decisão ali que é interessante. Só que aí o que acontece? A Ana, ela vai ter ali uma decisão em cima daquilo que o Alexei vai falar para ela, e eu falei, gente do céu, Ana, por que você fez isso? E aí o que acontece? A gente vê essa derrocada dessa família, né? Através desses amores efervescentes, né? E pelo outro lado, a gente vê como Kitty e o Lyov vão construindo a relação deles como casados. Eles vão ali lidando com o próprio ciúme de uma maneira. É claro que ciúme nunca é confortável, mas de uma maneira empreendedora, vamos dizer assim, de uma maneira responsável, né? Entender aquele sentimento e não se deixar se dominar por aquele sentimento. Então é legal que você vê a construção de um casamento de um lado e você vê a ruína de um casamento do outro. E o próprio Tolstói vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da discórdia, sobre a diferença e como lidar com a diferença. Você vê quando o casal está ali lidando com a diferença e como eles vão reagir a isso, vão pegar isso, agarrar esses problemas e passar adiante, ou vão deixar ruim ainda mais, né, com esses problemas. Na página 766. Para empreender algo na vida doméstica é indispensável ou discórdia absoluta entre os cônjuges, ou a concórdia amorosa. Já quando as relações entre os cônjuges são incertas, nem uma coisa nem outra não é possível empreender nada. Muitas famílias permanecem por anos nas condições antigas, odiosas ambos os cônjuges, apenas porque há nem discórdia e nem concórdia completa. Para Vronsky e Ana, a vida em Moscou, no calor e na poeira, quando o sol não brilhava mais como na primavera, mas como no verão, e todas as árvores dos boulevares há tempos estavam cobertas de flores e as flores cobertas de pó, era insuportável. Mas ele, sem se mudar para... Aí colocou o nome da cidade aqui que eu não vou saber o nome. Como havia decidido há tempos, continuava a morar em Moscou, que enojava a ambos, porque nos últimos tempos não havia concórdia entre eles. Então você vê que aquele amor efervescente ali e tal já não era o mesmo. Também porque você vê a questão muito do amor carnal, né? Que é uma coisa ali uma coisa meio socrática, né? O amor é desejo. A partir do momento que você sanou aquele desejo, você já deixa de querer, né? É uma questão de desejo. Eu até anotei aqui, o amor socrático, o que deseja, deseja. Aquilo de que é carente, sem o que não deseja, se não for carente. O objeto do amor sempre está ausente, por isso solicitado. E a partir do momento que você já tem, você deixa de desejar, porque você vai desejar outra coisa. Também eu senti uma nota de pesar quando o Alexei se deu conta que a Ana mesmo não ia voltar para ele, ia continuar ali com o Vronsky. Aqui na página 535 ele vai falar um pouquinho sobre a questão de como o Alexei foi criado nessa vida um tanto solitária, e esse jeito mais rígido dele também levou para a vida adulta, levou para o casamento, até mesmo na criação do filho dele, né? Página 535. Seu desespero ainda se intensificou com a consciência de que estava absolutamente solitário com o seu pesar. Não apenas em São Petersburgo, não tinha nenhuma pessoa a quem pudesse contar tudo o que experimentava. Alguém que teria pena dele, não como alto funcionário, nem como membro da sociedade, mas simplesmente como um homem que sofre. Não podia contar com a pessoa em lugar nenhum. Alexei, com esse era órfão, eram 2 irmãos. Do pai não se lembrava, e a mãe morreu quando Alexei tinha 10 anos. O patrimônio era pequeno. Tio Karenin, um funcionário público importante, que fora imperador, criara-os. Então a gente vê que ele já carrega essa questão de solidão, de ser deixado por alguém desde criança. Eu acho que esse deixar que a Ana deu ali para a vida dele só trouxe à tona um pouquinho mais ainda.
Ele continua: o apego que sentia por Ana excluía em seu coração as últimas possibilidades de relações afetivas com as pessoas. E agora, dentre todos os seus conhecidos, não havia nenhum próximo. Tinha muito daquilo que chamam de ligações, mas relações de amizades não existiam. E aqui ele já começa lá para um lado mais negativo da coisa, né? É tipo aquela questão de quando você termina um relacionamento, você é assim, não quero mais relacionar com ninguém, vou dar um tempo disso, não quero saber dessas coisas. É bem esse momento que o Alexei estava passando. E na 537 ele vai falar de uma condessa que ele tem contato e que ele vai criar ali um contato com essa condessa simplesmente para, digamos assim, no meu modo de entender, para ter alguém ali para ter um contato, para não se sentir tão solitário assim, né? Obviamente, ele vai colocar, nas amigas mulheres, e na primeira delas, a condessa Lídia, Alexei não pensava. Todas as mulheres, simplesmente por serem mulheres, eram-lhe medonhas e repulsivas. E ele também, né, tinha essa questão da opinião sobre as mulheres, de um olhar mais prático da mulher dentro do casamento, vamos dizer assim. E você vê que as pessoas vão começar a olhar para Ana. A Ana vai num baile, vai num teatro, as pessoas vão olhar para ela de uma certa maneira bem diferente, né? Agora é uma mulher que não tinha divórcio, tinha assinado pelo Alexei, morava junto com um cara que ela tinha traído, o seu próprio marido. Até a própria mãe do Vronsky olhava para Ana com uma certa repulsa, né? E aí, Fê, é a ladeira abaixo, eu não vou contar o final da história, que é um final bem interessante. Já o Liovin, não. O Liovin e a Kitty, eles passam por uma questão de aprendizado ali, os dois vão aprendendo juntos, como essa vida conjugal ali vai se moldando. Tem uma cena muito triste da questão do parente do irmão do Liovin, que é uma questão muito bonita. Porque assim, o Liovin, ele vai passar o tempo todo ali no livro falando da questão científica. Ele não é uma pessoa muito religiosa. E é interessante na parte quando ele vai lidar com o luto, né, com o falecimento, como essa questão da religiosidade vem muito à tona para ele. E aqui na página 528, ele fala sobre a questão, né, da religiosidade diante do luto. E eu acho muito bonito essa parte. Liovin sabia que essa súplica e esperança apaixonadas apenas fariam mais difícil a separação da vida, que ele tanto amava. Liovin conhecia o irmão e o curso dos seus pensamentos. Sabia que a sua falta de fé decorria não de que lhe fosse mais fácil viver sem crença, mas de que, passo a passo, a explicação científica moderna dos fenômenos do mundo suplantara a fé. E, portanto, sabia que seu regresso atual a ela não era legítimo, ocorrido no curso do mesmo pensamento, mas apenas uma esperança temporária, interesseira e louca de cura. Outra questão que eu estava pensando também sobre como as famílias aqui, né? O título, a primeira página, linha, na verdade, do texto é a mais conhecida, né? Muito conhecida mundialmente, né? Todas as famílias são parecidas, cada família infeliz é infeliz a seu próprio mundo. E segundo, tudo era confusão na casa do Oblonsky. Eu digamos só que não na casa do Oblonsky, mas na família dele, porque se você for ver, o Oblonsky traiu a esposa, a Ana traiu a esposa. E traiu o marido, perdão. E você vê que tanto a Dolly, que é a esposa do Oblonsky, ela é uma mulher que foi criada pro casamento, que as mulheres têm que lidar, tudo que tem, passar por tudo, mas manter o casamento. E você vê que a Kitty, a irmã dela, também, né? Quando vai casar com o Lievin, são duas mulheres que olham para o casamento nesse sentido. Então você vê que, digamos, é um mal de família dos Oblonsky, né? Dos Karenine, vai saber. A gente tem o pós-fácil aqui nessa edição da editora 34, pelo Irineu Franco Perpétuo. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão vai se basear na biografia da Rosamund Barthold, tem aqui pela editora Globo. E vai falar um pouquinho das inspirações aqui do Tolstói, inclusive ele tem ali ele pegou uma notícia de uma moça também que passou por um processo parecido ali que a Ana estava vivendo, e isso inspirou e muito a sua obra, né? E também conta que aqui o Tolstói produziu 10 versões da primeira parte da Ana Karenina, 2.500 páginas manuscritas. Então, assim, era um romance bem talhado, né? E mais pra frente aqui, ele vai falar uma questão sobre da questão feminina, que eu achei bem interessante. De fato,
observamos diversos comportamentos femininos diferentes dentro do casamento. Uma família está se desfazendo devido à esposa sucumbir aos sentimentos eróticos por outro homem. A outra está passando por completo caos em alguns momentos e desfruta da paz relativa em outros, graças à esposa paciente, quase heroicamente, tolerar as infidelidades do marido e, contudo, outra família está se formando belamente, experimentando dores do crescimento, mas superando-as porque a esposa, especialmente o marido, querem dar um jeito nas coisas, e então há uma pseudo-família. A coabitação de Anna e Vronsky, que fundamentalmente não pode funcionar, e leva, não vou contar mais aqui porque vai dar spoiler. Aí lá no final ele comenta: ao mesmo tempo, é importante lembrar que, por mais variadamente que o comportamento feminino possa ser apresentado em Anna Karenina, os personagens femininos centrais, em contrastes com mulheres necessárias, não são limitados. São como os personagens masculinos, seres humanos completamente desenvolvidos, livres e inacabados. É interessante, porque você vê que não há personagem aqui que seja totalmente bonzinho, há personagem vilão. Eles estão ali diante de facetas da própria vida que, ora eles vão fazer coisas acertadas, ora eles não vão agir por impulso. São personagens, digamos assim, esféricas, E no prefácio escrito pelo Thomas Mann, ele vai falar de uma maneira bem bonita. Ele vai começar falando ali que ele está lendo algumas coisas, ele vai puxando aqui o Tolstói e principalmente vai falar do Liovin, que ele fala que o Tolstói colocou muito do Liovin em si. Nota que Tolstói ama muito Ana. A obra leva seu nome, não poderia ser de nenhum outro personagem. Seu herói, no entanto, não é o amante de Ana, o limitado cavalheiro e ultracorreto oficial da guarda Vronsky. Também não é Alexei, o marido de Ana, por mais que incomparável personagem de homem traído, ao mesmo tempo repugnante e superior, cômico e comovente, tenha sido moldado com a mais profunda arte. Aí vai falar do Liovin. Ele é forte, tímido, rebelde, cheio de dúvidas, dotado de uma peculiar inteligência natural, plena, desamparada e antilógica. Liovin está no fundo convencido de que a decência, a franqueza, a seriedade, a autenticidade só são possíveis ao ser humano na solidão, no estar consigo em silêncio, e que toda a vida social o torna um tagarela, mentiroso e idiota. E a gente já vê, que por isso que ele prefere ali lidar com o campo, essas coisas. Lá no finalzinho ele já fala que tem uma diferença entre o Tolstói e o próprio Liovin. A questão, por exemplo, da ciência. Há algo além de triste na ciência do século XIX, a qual renuncia a todo o sentido da vida. Algo que você pode ir além da ciência, algo espiritual, um sentido, a obrigação suprarracional do ser humano para com o bem. Esse conhecimento ridiculamente simples encanta e alegra demais o Liovin. Em sua alegria, ele se esquece de refletir que a triste ciência materialista do século XIX também derivava da aspiração humana pelo bem e que, por idealismo, por um terrível e amargo amor à verdade, rejeitava o sentido da vida. Ela também vivia para Deus, ela a ciência. Ao negá-lo, há também isso, Liovin se esquece. Da arte ele nem precisa se esquecer, ao que parece ele não sabe nada sobre ela. Ele a conhece apenas como tagarelice cultural e social sobre... Aí vai falar sobre Lucas, sobre Wagner e outras pinturas. Essa é a diferença entre ele e o Tolstói. Ele vai falar que Tolstói entende de arte e que isso aqui seria o grande exemplo aqui de Tolstói sobre arte. E realmente, gente, é um livro formidável. Tá? Eu ficava pensando, toda vez que pegam para ler Ana Karenina, não sei por que o povo vê Ana Karenina. E é um novelão, você não para de ler. Então, assim, eu recomendo. Eu trouxe aqui um pouquinho do que eu posso colaborar para que as discussões sobre o livro, porque isso aqui é interminável, tem outras tantas pessoas que vão colocar outros assuntos ali, até bem mais embasados do que eu coloquei aqui. Foi aqui uma franca menção aqui ao que eu achei do livro. Se gostou dessa história, curtiu, gente, pega para ler que vocês não vão se arrepender. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até as próximas leituras.